Olá, gente. Então, agora mais um vídeo de um conteúdo novo na plataforma. Continuando ainda as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu relembrei vocês o teorema de Pitágoras, né? Eu mostrei os ângulos, quem é alfa, quem é beta, quem é ângulo reto. Eu falei do seno, cosseno e da tangente, mostrando a vocês e ensinando como identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. E agora a gente vai misturar todas essas informações com essa tabelinha aqui, que a gente chama de ângulos notáveis, tá? Então vamos lá, eu tenho quais são os ângulos notáveis? Os ângulos agudos de 30, 45 e 60 graus. Então, eu vou dar para vocês os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 sobre 2, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, vamos aos exemplos como normalmente são cobrados esses ângulos notáveis. Calcular os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 10 centímetros e um dos ângulos mede 30 graus. Então, tá aqui meu triângulo retângulo, ângulo reto tá aqui, hipotenusa 10 centímetros, chamando os catetos de x e y, e esse ângulo aqui, esse ângulo agudo, de 30 graus. Então, vamos lá. O que a gente sabe lá das razões trigonométricas, o seno, cosseno e tangente? Que o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, correto? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Relembrando o seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então, vamos lá. Aqui, quem eu tenho de frente para o meu ângulo de 30 graus? O cateto oposto, correto? E quem é esse cateto oposto? X. E aí eu vou dizer o seguinte: o seno desse ângulo aqui, que é 30 graus, é o cateto oposto a ele, que é o x, sobre a hipotenusa, que vale 10. Como que eu saio daqui agora? Eu sei quanto vale o seno de 30 graus. Como é que eu faço isso? Olha a minha tabela. Seno de 30 graus é meio. Então, eu vou substituir ele aqui pelo valor dele. Meio. Meio é igual a x sobre 10. Agora, eu resolvo essa equaçãozinha. Multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x, igual 1 vezes 10, 10. Equação do primeiro grau, letra para um lado e número para o outro. X é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5 centímetros. Então, um dos catetos eu já achei. Agora eu vou achar o outro. Se esse aqui era o oposto, esse aqui vai ser quem? O adjacente. E aí, qual a relação que eu uso o cateto adjacente? Ou o cosseno ou a tangente. Vou fazer pelo cosseno. Então, eu vou dizer que o cosseno deste ângulo aqui, porque é ele que eu estou analisando, de 30 graus, é igual ao cateto oposto a ele, que é o y, sobre a hipotenusa, que vale 10. E quanto ao cosseno de 30 graus? Olha lá na tabela. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Faz essa substituição. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Multiplica cruzado. 2 vezes y, 2y. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Resolve essa equação. Y igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Então, y é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Tá aqui. Prontinho. Os valores dos dois catetos desse triângulo retângulo. Alguma dúvida? Se tiver, chama na plataforma. Mas aqui eu tenho mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule a altura da árvore. Então, eu vou chamar essa árvore aqui de x. Repara comigo. X é o quê? O cateto oposto ao ângulo.
Então, eu tenho que o meu cateto oposto é igual a x. E esse carinha aqui é quem? O cateto adjacente ao ângulo, correto? Então, eu tenho cateto adjacente igual a 10 metros. Qual a relação que eu uso cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, a tangente deste ângulo aqui, 30 graus, vai ser igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa 10. Aí faz a substituição. Vamos procurar na tabela quanto vale a tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3, correto? A tangente de 30 graus. Então, substituindo, raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 10. Novamente, multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x, igual 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Porque se eu dividir isso aqui, vamos lá, vai dar 3,333. 3,3 raiz de 3 metros. Então, achamos a altura da árvore. Gente, qualquer dúvida, me chama na plataforma. Segue, depois desse conteúdo aqui, no mesmo PDF, uma listinha de exercícios, beleza?